Lembrando que nós já estamos com as inscrições abertas para o curso de doutrina, que vai inicializar agora em fevereiro, primeira semana de fevereiro, né? Já vamos inicializar o nosso curso de doutrina. Lembrando que é na Escola Ordem Progresso, onde o curso vai ser realizado, horário das 20 às 21h30 e sempre às quintas-feiras, tá? O curso é gratuito. Parece até brincadeira falar isso, né? Mas tem lugares que cobra, viu? Não centro espíritas, mas tem alguns templos aí que cobram, infelizmente, né? Tá? Então sejam todos bem-vindos. Quem quiser se inscrever, é só falar com a nossa amiga Cláudia na recepção, ou com a recepcionista que está lá. E ela vai fazer a inscrição, e tem inscrição também pelo site da nossa casa. Tá? Hoje é o nosso irmão Carlinho que vai fazer a palestra. Ele conviveu aqui na casa, né? Ele faz parte da nossa casa, ele viveu aqui, né? Com o pessoal de Maria Máximo. Não falo que ele viveu com Maria Máximo, porque aí também é demais, né, Carlinho? Não chega tanto, né? Carlinho é mais jovem. E ele vai nos passar um pouquinho da experiência dele, vivendo aqui na casa, né? Porque nós tínhamos aqui na casa um orfanato, né, Carlinhos? Para menino e menina, né? Nós tínhamos um orfanato de menino e menina aqui, onde a creche hoje era orfanato, né? E o Carlinho, na época, foi um desses meninos, né? E está conosco até hoje. Trabalhando, servindo, né, estudando e ajudando aqueles que estão chegando na casa também. Lembrando que a nossa casa completa 88 anos, este mês completou, né? 88 anos de serviços prestados à comunidade santista. Nós não temos só essa casa aqui, nós temos também Ribeirão Pires, né? Uma subsede do Ismênia de Jesus, que também tem um trabalho muito bonito, com creche, com o centro espírita, né? Então, é uma honra para nós, né? Estarmos aqui nesta casa, porque quantas famílias já não passou por aqui, quantos trabalhadores já não passaram por aqui, né? 8 gerações já passaram por aqui, e nós somos agora a penúltima, porque sempre haverá uma penúltima, né? Com fé em Deus, o nosso trabalho, a nossa casa vai continuar servindo, né? A comunidade santista e todos aqueles que baterem a nossa porta, né? Então são todos convidados para inicializar o nosso curso de doutrina. Vamos nos dar essa oportunidade de conhecer a doutrina e de se conhecer, né? Porque quando nós conhecemos a doutrina, nós passamos a nos conhecer melhor, né? E a conhecer aqueles que estão à nossa volta também. E como eu sempre falo aqui, conhecer a doutrina, estudar a doutrina é um divisor de águas, né? Você nunca vai ser o mesmo, com certeza, né? Então vamos fazer a nossa prece, mas antes vamos fazer a primeira leitura do livrinho do De Luca, né? Do nosso irmão. A mensagem número 50, diz a canção anualmente tocada por uma conhecida emissora de televisão. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Hoje é a festa, não amanhã, não no ano que vem, não depois que a morte chegar. A festa está ocorrendo agora em sua casa, em seu trabalho, em sua rua, em sua escola, em sua comunidade. Você está aproveitando? Você está conversando animadamente com as pessoas? Está curtindo a música? Está fazendo novas amizades? Está aprendendo
novos conhecimentos? Você está feliz e alegre, como se costuma estar em uma festa? Está fazendo os convidados felizes? Não espere a festa acabar para começar a viver. Esta mensagem ela está no livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Realmente, será que a gente está esperando a festa acabar? Não, né? Vamos ser felizes, vamos sorrir, vamos amar, enquanto a festa continua, né? Então vamos fazer a nossa prece. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que neste momento nos envolva com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz. Pedimos o amparo, a inspiração e a proteção para cada um de nós na tarde de hoje. Ajudai-nos, Mestre amado, a fazer a tua vontade e não a nossa. Que possamos ser um só contigo hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Você vai lá, vou ver como é que vai ficar a gravação? Você vai para frente, você volta para trás, e aqui tem o vídeo. Tá bom. Minhas irmãs, meus irmãos, boa tarde. A casa ela tem 88 anos de assistência. Eu sou um dos filhos da casa. Sou suspeito para falar mal ou bem da casa. A gente, caramba, está no meio, né? Então a gente... Né? Então vamos lá então. Nosso tema de hoje, Dispensário Maria Máximo. Centro Espírita Esmênia de Jesus, Casa dos Pobres. Casa dos Pobres... Pobres de matéria, né? Pobres de espírito. Se a gente for lá o Evangelho, né? Temos pobres de matéria. Então, essa frase lá em cima lá, é para a gente analisar um pouco, né? Centro Espírita Esmênia de Jesus. Como é que surgiu, né? Nós temos aí a nossa irmã Maria Máximo. Começou a trabalhar na casa, né? Começou a fazer alguma coisa depois do teatro. E recebeu do seu pai uma dica. Coloque o nome da mãe. Esmênia de Jesus. Por quê? Porque é um espírito de luz, espírito de escola. Então, Esmênia de Jesus é a mãe da Maria Máxima. Maria Máxima é a nossa fundadora. Dispensário Maria Máxima é um espaço que nós temos aqui do lado para atender o pessoal de rua. E esse trabalho aqui começou em 1941. Em 1940 faleceu o nosso irmão Miguel Máximo, marido da Maria Máxima. Marido da Maria Máxima, faleceu em 1940, em 41 foi fundado esse espaço. Mas a casa é um complexo, então não é só esse espaço, né? O nosso tema de hoje é esse, Dispensário Maria Máxima. Só que 37, lá na frente, 1937, 1941 a cozinha, 1944 o nosso prédio do outro lado. Então são vários setores na casa, né? Ela é grande a casa, a gente chama de complexo. E alguém falou assim, né? Essa mulher é uma empreendedora, e é verdade. A casa é imensa. Começa na Campos Melo e termina na Conselheiro Nébias. Bom, Dispensário Maria Máximo. Hoje, Dispensário Maria Máximo. Por quê? Porque hoje eles servem comida, alimentos mesmo, né? No passado era prato de sopa. Era o nome oficial, né, do trabalho. Prato de sopa. Era sopa mesmo, né? Então era um pãozinho e o prato de sopa. E entrava aqui uma faixa de 150 a 200 pessoas.
A gente não tinha na época cadastro, depois criamos o cadastro, né? Então, esse trabalho ele vem já há um bom tempo. Então, o dispensário Maria Máximo iniciou em 1941, que é o nome atual, né? Um ato de amor. Essa frase é interessante. Nós tínhamos aqui um nosso voluntário, que já está no plano espiritual, o seu Ivo, ele era Padre Nosso, numa das nossas preces aqui da casa, do Evangelho, ele falou assim: o prato de sopa é o Evangelho ao vivo. Por que o Evangelho ao vivo, né? Ele estava inspirado, né? Interessante. Aí eu falei assim: por que Evangelho ao vivo? Porque a gente tem o Evangelho, a gente estuda o Evangelho e depois tenta praticar. Na verdade, deveríamos, né, praticar. Porque só teoria a gente não consegue muita coisa, né? A gente tem um monte de conhecimento, estuda e cadê a prática, né? Muito importante a prática, né? Então a prática é o dia a dia nosso aqui da casa, né? Então nós temos aqui 88 anos, 1937. A gente consegue aí analisar como é que uma senhora, em 1937, portuguesa, conseguiu trabalhar nesta casa em época de guerra. E na época em que as mulheres não tinham muito valor, não é? Fora que nós tínhamos aí uma situação de perseguição, porque o espiritismo ainda estava naquela faixa de perseguição. Ela foi várias vezes chamada para conversar com o delegado, porque achavam que era bruxaria que ela estava fazendo, né? Hoje a coisa está mais, né, completa, direito, né? Maria da Piedade, esse nome dela aqui é o nome de batismo. Durante a sua trajetória, ela teve como artista Maria Mesquita. Quando ela conheceu o nosso irmão Miguel Máximo, ela casou-se com ele, eles se encontraram no Pará, formaram o teatro e depois se casaram em São Paulo, em 1921. Aí sim ela foi Maria Mesquita, artista. Quando ela começou a trabalhar na casa, montar a casa, tudo com Miguel, Maria Máximo. Depois do casamento, Miguel Máximo, Maria Máximo, e formaram o Duo Max, né, do teatro. Então nós temos aqui uma fase, né, bem aguda, né? Viviam das glórias da ribalta, amavam as artes cênicas. Nós temos duas situações de teatro, ou seja, eles montaram uma época, Teatro Escola Gente Nossa. Isso aí funcionou até 1938. Quando eles começaram a trabalhar nos Mendes de Jesus, montar a casa dos Mendes de Jesus, aí foi um outro tipo de teatro. Foi o grupo dramático espiritualista Allan Kardec, que aqui era o palco que fazia as apresentações. Esse palco teve muitas apresentações e era para poder obter recursos para casa. Era mais um recurso para casa. Tinha muitas campanhas na época, né? Arte da Caridade, do Omax, Energia Empreendedora. Não se limitou apenas à parte doutrinária e mediúnica. Sentia grande drama da infância abandonada. Aí entrou o internato. 1939. 1939 até 1979. E, portanto, são cerca de 40 anos de atividades no internato. E nessa época, que eu fiz parte, tinha 150 crianças. Naquele prédio, em frente ao nosso jardim, eram os meninos. A casa lá atrás, grandona, casa maternal, ficavam as meninas, na época do internato. E aqui na frente nós tínhamos o espaço grande, que ficavam os bebês, né? Então eram separados. Isso em 1979, quando terminou, né? Grande infância abandonada, dos famílias desamparados. Depois veio a cozinha. A cozinha, 1941, desculpe.
Em 1941 faleceu o nosso irmão Miguel Máximo. Em homenagem a ele, um ano depois, ela montou a cozinha. Em janeiro de 1937, fundava o Centro Espírita de Jesus. Em 41, essa cozinha, 150 pessoas na época, né? Na época da pandemia, a gente atendia aqui na porta 160 marmitex, que não podia entrar, né? Então eles tinham, né? A gente na frente 160, mais quem chegasse mais também receberia, mas a média era 160 marmitex. Em setembro de 1944, estabelece um novo marco. Esse prédio aqui, de 3 andares, é aqui atrás. Esse prédio a gente chama de casa maternal. Na época de Maria Máxima, ela acolhia as mães solteiras. E os filhos ficavam aqui nessa parte da frente, aqui, do internato, né? Como eu já disse, os meninos, meninas lá atrás, e aqui na frente, os de berços, os pequeninos. 50, 50, 50, 150 crianças na faixa. E essa casa maternal, ela tem como nome, né? Técnico, Departamento Maria Martins de Andrade. Maria Martins de Andrade foi, foi a esposa do nosso irmão, Coronel Arlindo Ribeiro de Andrade, que ajudou Maria Máxima. Como é que ela conheceu ele? Maria Máxima recebeu uma quantia vultosa de doação. Pegou o cheque, olhou, achou aquilo muita coisa, né? Foi até a casa dele, conversar com ele. Ele falou, não, é isso mesmo, eu estou doando esse dinheiro todo. Coronel na época ganhava bem, né? Militar, né? Então, e o nosso irmão, pai dela, né? Que já era falecido, soprou no ouvido dela. Tem uma criança no quarto doente. E ela estava amarrada. É uma história interessante. E ele falou, não, eu não vou, deixa ele quieto lá, ela está doente, ela vai agredir você e tal. Ele falou, não, pode desamarrar a criança. Estava amarrada com camisa de força. E assim, ela foi até a criança, deu um passe, ficou curada. Era uma obsessão. Nós temos aí hospitais psiquiátricos, né, onde as pessoas pensam que todos são loucos. Negativo, nem todos são loucos. Existe todo um trabalho aí, né, de obsessores, né? Nós temos a doença espiritual, material, física, psicológica. Isso tem que ser analisado, né? Precisa tomar cuidado com isso. E assim, depois que ela curou o filho dela, ele passou a ajudar na casa. Tudo que nós temos aqui, ele financiou, ele ajudou. Então, começou a construir lá na frente, em 1937, a cozinha dos pobres, 1941, 1939 o prato de sopa, 1939 a creche, o internato até 79, o prato de sopa em 1941, dispensário Maria Máxima. Em 1944, a casa maternal, do outro lado, a escola, 1947. Em 48 ela já estava, né, meio doente e tal, mas ainda deu para fazer fundar a Mocidade Espírita de Jesus. Como ela disse, a nossa irmã Rita, ainda tem em Ribeirão Pires também, né? O bazar nosso aqui, da frente aqui, era lá Paulo Junqueira, não era bazar. Depois que criou-se o bazar, né? Então foram feitos vários trabalhos já, como já diz, empreendimentos, né? E ela era muito ativa. Final de semana, em vez de descansar, ela ia na cadeia visitar os presos. Que situação, né? A gente vai para a praia, para o cinema, né? Ela ia para visitar os presos. Esse é o refeitório nosso, né? Hoje ele está, né, reformado, bonito, arrumadinho. Na época do internato era fogão a lenha. Esse espaço aqui não era de pedra, era mesas de madeira, né? Olha o brilho, olha a limpeza, né? Olha o capricho. Aqui tem um retrato da mãe Ismênia, a mãe dela, Ismênia de Jesus.
Esse aqui é o lado da cozinha. Aqui nós temos, aqui era fogão a lenha. Esse balcão aqui é de pedra, foi forrado, né? E aqui, tá vendo? Isso aqui foi tudo reformado. Na época do internato, era bem rústico, né? E nós, internos, trabalhávamos na cozinha. A gente tinha aí um funcionário e tinha alguém ajudando ele. Já começamos a trabalhar logo cedo, bem cedo, né? Já trabalhamos lá na marcenaria, trabalhamos aqui na casa com as pessoas, com funcionários, a gente ajudava também, né? Aqui é o aquecimento da comida do pessoal, né? Aqui nós temos uma placa em homenagem ao nosso irmão, o pai da Maria Máxima, pai Aurélio. Bom, dispensário Maria Máxima. Esse espaço aqui à minha esquerda é o nosso tema de hoje, né? Então, a gente recebe aqui o pessoal de rua, aqui é a salão de palestras, espaço de convivência, né? E aqui os trabalhos que eles faziam, quando nós tínhamos uma professora que fazia esse trabalho de pintura, desenho, artesanato, tá certo? E aqui nós temos um salão organizado para eles. Esse espaço aqui nós temos a entrada deles, entra por aqui, recebe o material kit higiene, e aqui é a parte dos trabalhos artísticos deles. Esse pessoal de rua, nós temos aí uma certa consideração com relação ao comportamento. Então nós temos hoje uma coisa mais organizada, né? Eles são cadastrados, eles tomam um banho, né? Tem corte de cabelo, né? Tem curativo, tem o evangelho, 15 minutos. Então eles são todos bem amparados. E nós temos a preocupação deles estarem sempre, né, sendo orientados na relação do evangelho. E o evangelho nosso deles é cerca de 15 minutos. Então esse material que eles recebem, por exemplo, é muito assim, é descartável, né? Então eles têm aquela coisa de não ter uma disciplina, e a gente fica orientando eles. Receber o sabonete, a pasta, a escova e guardar, não jogar fora, né? Nós temos... Opa! Perdi. Certo. Então a gente faz o kit higiene, né? Com absorvente íntimo, aparelho de barba, creme dental, desodorante spray, escova de dentes, papel higiênico e sabonete. A cada 15 dias a gente entrega para eles um kit higiene. Mas todo santo dia a gente entrega sabonete, pasta, escova, para eles utilizarem, né? Então eles têm aí o nosso cadastro, né? E a gente procura, né, manter uma certa disciplina. A gente tem aí também a preocupação com relação à nossa atividade direto. Já está ali, né? Está ali. Então, essa doações permanentes, a gente faz campanha, a gente precisa de material para ajudá-los, entende? Então, qual é o nosso grande objetivo nesse trabalho, por exemplo, né? O grande objetivo da ação social é o atendimento de pessoas carentes, sejam elas encaminhadas por outros serviços, seja aquelas que batem a nossa porta. Esse é assessorado por uma comissão de voluntárias e assistente social que faz os atendimentos e visitas domiciliares se necessários. Contamos com um grupo de voluntários que costuram, farmácia que atende população carente, podem recursos humanos, promoções, bazar, móveis, roupas e presentes dos associados. Então, a gente tem aí preocupação também espiritual. Nós temos aí assistidos que vêm e precisa também da parte espiritual. Então a gente procura, né,
encaminhar eles para atendimento fraterno, né? E a palestra aqui presente. Tá certo? A casa faz aniversário e a gente tem um hino da casa que foi criado e foi entregue pelo médium João de Deus, pelo nosso médium Franciscano Xavier, em 5 de setembro de 1940. E o hino diz mais ou menos assim, né? Neste templo de bondade, onde a luz da caridade adoça todo o amargor, Jesus nos estende os braços da eterna luz dos espaços, nas suas bênçãos de amor. Nesta casa de bonança, onde palpita a esperança das claridades do além, toda ideia é da verdade, todo esforço é da humildade, toda palavra é do bem. Nesta claridade da vida, toda dor, toda ferida encontra consolação. A força que nos redime é o evangelho sublime de verdade e redenção. Nas lutas de cada dia, procuramos a alegria de caminhar para a luz. Cantemos na paz ditosa, aventura luminosa de trabalhar com Jesus. Essa música ela foi adaptada, foi melhorada pelo nosso irmão Vansan. A música atual ela parece uma banda, ela é bem militar mesmo, uma banda bem militarizada. E a atual ela foi feita pelo nosso irmão Vansan, ela foi melhorada, né? Está mais romantizada, está muito bonito. E esse mês a gente faz aniversário, né? A gente está fazendo palestra para poder parabenizar a casa nos seus trabalhos. E é isso. Só isso. Acabou. Resume bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Nós tínhamos a parte de Ribeirão Pires, onde as crianças, eles iam para Ribeirão Pires em janeiro e fevereiro, nas férias das crianças. Então, todas as crianças. Nós tínhamos aí um ônibus, um ônibus amarelinho, né, que levava as crianças, e um caminhão que levava tudo. A gente só levava arroz e feijão. O resto pegava tudo, que lá tinha, a plantação tinha tudo lá. Então as crianças do internato passavam as férias lá. Quando passou a creche, aí começou com 115 crianças, não é? E a creche, ela tem aí uma faixa de 300 crianças, não é? Então nós temos aí um trabalho grande, né? E a Mocidade Espírita de Jesus começou em 1948. Essa mocidade foi muito ativa aqui na casa, com relação a atividades de teatro. E foi criada também uma época a campanha Alta de Souza. Todo sábado a gente pegava 2 saquinhos, saía na Kombi para fazer a arrecadação de alimentos. E no sábado seguinte, ia sair com um caminhão para poder fazer a recolha, né, para poder atender a casa. A feira ficava aqui na frente, toda sexta-feira a gente ia na feira e ia buscar as coisas também. Então nós tínhamos uma atividade muito grande aqui de trabalho, né? E nós tínhamos também, na época, esqueci. Acabou já. Tem a costura também, né? Isso. Pelas costureiras colaboradoras. Chamava obreiro dos pobres, né? Exato. Então, no livro dela, aqui na contracapa, ela diz o seguinte: o Centro Espírita Menino Jesus, Casa dos Pobres, fundado em 1º de janeiro de 1937, tem como objetivos prioritários a difusão da doutrina espírita e o amparo ao próximo. Hoje, com mais de 80 anos, no caso 88, né, se consagra como escola de formação espiritual e moral, baseada no Espiritismo, e como posto de socorro e atendimento fraternal a todos que procuram
com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Em seus trabalhos diários, podemos encontrar diversos tipos de atividades que vão desde o apoio das crianças, seus pais e aos necessitados do pão material, moral e espiritual. É núcleo de estudo de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e é a casa dos pobres, onde as crianças, os jovens, os adolescentes e os idosos têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar dentro dos princípios espíritas. É a oficina de trabalho que proporciona aos seus frequentadores oportunidade de exercitar o aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em suas atividades. Segue a recomendação de Jesus: amai uns aos outros. Por isso, é recanto de paz construtiva, propiciando a união de seus frequentadores. Não apenas o assistencialismo, nem tão somente o estudo ou a pesquisa, mas o conjunto das atividades, de forma equilibrada, perfaz o objetivo maior do SEIGE, pautando pelos diretrizes da codificação, absorvendo também os ensinos trazidos pelas obras subsidiárias e pela união dos espíritas, unificando o movimento espírita, numa demonstração da dinâmica progressiva da doutrina, aliada à renovação das mentes em base segura. Este é o Centro Espírita de Jesus, que foi alicerçado pela nossa querida irmã Maria Máximo, sua fundadora, que com muita luta e grandes dificuldades conseguiu construir esta obra maravilhosa. Obrigado. Eu queria fazer a prece que eu aprendi no internato. Nós tínhamos um irmão aí chamado o senhor Alfredo Lopes Wilmersdorf. Ele é nosso presidente, nosso diretor. Ele ensinou uma prece para as crianças da creche, da internato. E nós tínhamos que fazer a prece em cada atividade. Café da manhã, almoço e na janta também. Ela diz mais ou menos assim: graças mil, Senhor, sejam dadas pelo pão material que acabas de nos conceder. Não deixeis faltar nunca o pão espiritual do vosso amor, nem a nós, nossa família, nossos amigos, nem aos nossos inimigos, pelos famintos da terra, pelos famintos do espaço, pelos irmãos que não comeram hoje, dá-lhes, Senhor, o pão para o dia de amanhã, pela vossa infinita misericórdia e amor. E a gente completa com o Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, muito obrigado, Mestre, que assim seja. Obrigado pela atenção, senhoras e senhores.